realmente saiu agora à tarde a decisão, uma decisão ainda provisória sobre medidas provisionais pedidas pela Ucrânia, e que culminou com a ordem da Corte Internacional de Justiça para que a Rússia suspenda imediatamente a chamada operação militar, que vem levando efeito desde meados de fevereiro. É uma decisão muito importante, é uma decisão mandatória da Corte Internacional de Justiça, apesar de a Corte Internacional de Justiça não ter meios de fazer a execução das próprias decisões, mas é uma decisão mandatória. A Corte Internacional de Justiça, como todos sabem, é o órgão máximo judicial das Nações Unidas, e, portanto, uma decisão tem que ser cumprida de acordo com a própria Carta das Nações Unidas. Silvia, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa noite também, Diego, e a todo mundo que nos acompanha. Falando um pouco a respeito do Tribunal Penal Internacional, a Rússia ela não é signatária do Estatuto de Roma, ou seja, ela não reconhece, né, o alcance do TPI sobre os seus cidadãos. Nesse sentido, como é que é possível julgar, né, levar a julgamento o presidente Vladimir Putin por crimes de guerra, na qual ele vem sendo denunciado publicamente, né? Como é possível? Porque o tribunal não julga a revelia, né? Precisaria que a Rússia entregasse Putin para ser julgado, é isso? É isso, de certa forma é isso, Leonardo. A Rússia não é um Estado-parte, mas a Ucrânia, desde 2014, ela depositou uma declaração no tribunal de aceitação voluntária da jurisdição do tribunal. E, portanto, se crimes são cometidos no território da Ucrânia, o tribunal tem competência para investigar esses crimes. Outro ponto é o lado prático. Se, ao final da investigação, se apurar a responsabilidade de Putin e de outras autoridades russas, e o promotor, a procuradoria do tribunal, pedir a expedição de mandados de prisão contra o Putin, a ação penal só poderá prosseguir no momento em que o Putin e essas outras autoridades forem presas e entregues ao tribunal. O tribunal não faz julgamentos à revelia. Então, é mais ou menos como o caso do al-Bashir, do Sudão, que nós expedimos 2 mandados de prisão contra o al-Bashir em 2009, e até agora a ação penal está suspensa, porque ele ainda não foi entregue ao tribunal. Agora que ele já não é mais presidente em exercício, já está preso no Sudão por outros crimes, pode ser que o Sudão decida por entregá-lo para julgamento pelo Tribunal Penal Internacional. De certa forma, isso significa, desculpe, Diego, só para fazer um complemento, de certa forma significa, bem, se o Putin, ele ficaria, se isso acontecesse, se ele fosse, houvesse uma tentativa de fazer esse julgamento e ele não fosse entregue para a Rússia, mas ele também, de certa forma, não poderia viajar para países que reconhecem o TPI, porque, de certa forma, nesse caso, ele poderia ser preso e extraditado, é isso? Não é só que poderia, todos os estados que são partes no Estatuto de Roma teriam a obrigação de prendê-lo e de entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional. Isso é uma obrigação que os estados, quando ratificam o Estatuto de Roma, assumem. Eles têm que cooperar com o tribunal. Então, seria exatamente como a situação de al-Bashir, que durante todo o período em que ficou no poder, ele viajou para alguns estados africanos somente, e que não são estados-partes no Estatuto, porque se fosse para Estado-parte, teria que ser preso e entregue ao tribunal. Então, limita bastante o direito de ir e vir, não é verdade? Sim. No entendimento da senhora, com as informações que a gente tem até aqui, doutora Silvia, Vladimir Putin é um criminoso de guerra? Bom, é muito difícil antecipar um julgamento de mérito, porque uma condenação, vamos dizer, você admitir que uma pessoa é criminoso de guerra já é um julgamento de mérito, mas o que nós temos visto e acompanhado pelos órgãos de comunicação, pela imprensa, por vídeos, por notícias,
é que, primeiro, houve realmente uma invasão indevida, ilegítima e ilegal perante o direito internacional de um Estado ao território de outro Estado soberano. Então, isso, em tese, é um crime de agressão. Esse, sim, seria impossível julgar Putin, na medida em que, para isso, seria necessário que a Rússia fosse um Estado-parte no Estatuto. E as cenas têm nos mostrado, principalmente, situações de ataques a civis e ataques a bens civis. E esses são crimes de guerra. Agora, o que a Procuradoria terá que investigar é de quem partiram essas ordens, desses ataques contra pessoas e contra bens civis. Se essas ordens vieram dos mais altos escalões, inclusive do presidente Putin, isto, então, ele terá cometido crimes de guerra. Mas essa apuração de responsabilidade tem que vir depois das investigações que estão já sendo feitas pelo procurador-tribunal. Hoje mesmo ele publicou uma declaração, ele esteve na Ucrânia, esteve na Polônia, acompanhando as equipes de investigação e já está colhendo provas. Então, as provas são dos fatos, da existência de crimes e provas de responsabilidades. Só para a gente, acho que para ajudar um pouco o pessoal que está nos acompanhando, doutora, a gente falou no início do programa, né, a respeito da Corte Internacional de Justiça, uma decisão contra um Estado que é a Rússia, né? E depois a gente falou sobre o Tribunal Penal Internacional e de um julgamento sobre crimes de guerra potencialmente cometidos por Vladimir Putin. A senhora poderia explicar a diferença entre a Corte Internacional, o Tribunal Penal, para o pessoal poder entender como é que funciona o sistema? Bom, eu posso talvez explicar fazendo uma comparação. Nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que todos conhecem, e que julga violações de direitos humanos, e quem é condenado pela Corte Interamericana é o Estado. É o Estado brasileiro, é a Colômbia, é a Venezuela, é a Guatemala, o que for. Independentemente disso, nós temos os tribunais penais, que apuram a responsabilidade penal, que é sempre individual. São as pessoas que cometeram os crimes. Então, em qualquer crime, seja ele interno ou seja ele internacional, existe a possibilidade da apuração de responsabilidades. Por exemplo, no caso de policiais que matam civis. Então, de responsabilizar o Estado para que pague a indenização às famílias desses civis que foram mortos, independentemente da apuração da responsabilidade penal dos policiais que cometeram esses delitos. Então, são duas formas de responsabilidade que são investigadas e punidas por duas instâncias judiciais diferentes.